glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Vamos começar dizendo: Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Pai, nesse momento eu louvo Teu nome, glorifico a Tua presença. Sou grato a Ti, Senhor, por todas as coisas e reconheço que todas elas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que o amam, que Te servem, que Te buscam e que no final de tudo, Senhor, todas as coisas são sempre para a Tua glória, para o Teu nome, Pai. Aleluia. Eu já acordei nessa manhã, já animada com o Senhor. E Deus tem falado comigo de uma maneira diferente. Para aquelas pessoas que estão vendo esses vídeos e estão achando que eu poderia falar da palavra assim mais detalhado, como que fala, Jesus? Com mais riqueza de palavras, enfim. Só queria dizer que Jesus me chamou para falar da palavra dele, para orar, para fazer todas as coisas de forma simples. E que Deus sabe quais são as pessoas que serão alcançadas por essa palavra, né? Que talvez as pessoas que eu estou alcançando nesse momento, outras pessoas com outro tipo de palavra, com um jeito diferente, talvez não conseguisse acessar o coração dessas pessoas. Então Deus me chamou para falar de forma simples. Sei muito português, sei muitas coisas. Por quê? Porque no final de tudo é Ele que faz a obra, não eu. É Ele que convence de todas as coisas e não eu. Eu só sou um canal, né? Eu só sou uma pedrinha igual Davi lá. Davi lançando a pedrinha lá contra os gigantes. Eu só sou uma pedrinha, eu só sou um instrumento nas mãos de Deus. E Ele sabe como Ele usa e como Ele opera na vida de cada um. Então, nessa noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava orando e que a minha oração era como uma brasa bem pequenininha, que quando eu começava a orar, ela começava assim, se acender, sabe? Sabe aquele carvão que você já fez o churrasco, já comeu tudo e tá ali, só aquela brasinha ali, mas se você colocar fogo de novo, ele começa, né? Se você abanar, ele começa a pegar fogo de novo. Então Deus tem falado sobre isso comigo, tem falado sobre oração nesse sentido comigo, que nós somos, cada um tem uma brasinha aí dentro do seu coração, que se você começar a abanar, se você começar a buscar, o fogo de Deus vai se acender na sua vida novamente. Eu tenho até 2 versículos que eu separei para falar, né? Mas antes disso eu gostaria de passar na palavra que o Senhor me deu, que está em... A folha virou por causa do vento. Ai, meu Deus. Está em Joel, capítulo 2, que diz assim, no versículo 13: E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Lá no versículo 28 diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Amém. Somente até aqui. Esse versículo é maravilhoso. Eu amo a palavra de Joel 2, porque fala do derramamento do Espírito Santo, mas o interessante é que ele fala assim, antes de tudo isso, o que precisa acontecer? Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Não ter, assim, orações repetidas, né? As mesmas coisas, mas rasgar o nosso coração diante de Deus. Ai, peraí. Aí. Mas rasgar o nosso coração e a nossa alma diante da presença de Deus, né? Entregar tudo. Falar, Deus, eu quero neste momento converter os meus maus caminhos. Eu quero neste momento me arrepender. Para que antes de tudo, e nos purificar, para que Deus venha fazer essa grande obra que é o derramamento do Espírito Santo de Deus, né? E algo que Deus falava comigo, eu até escrevi para não esquecer. Que nós precisamos exercitar o nosso espírito. Exercitar
a oração, assim como você exercita todas as suas tarefas diárias. Alimentar o seu espírito como você alimenta fartamente a sua carne com todo tipo de coisa, bem ou mal, você tem se enfadado delas. E esses dias uma pessoa falou pra mim, mas eu não sei orar. Eu falei assim, como que você começa a orar e aprende a orar? Orando. Eu também não sabia orar, eu também não sabia ler a palavra, eu também não sabia cantar, mas eu comecei dando a minha vida para Deus e comecei orando na minha simplicidade. Você vai praticando, vai orando, e quando você vê, o Espírito Santo vai dando palavras na sua boca e você vai orando coisas que não estão só no seu coração, mas no coração de Deus. E eu aprendi esses dias que as pessoas que têm intimidade com o Senhor, glória a Deus, aleluia, peraí que eu não tô enxergando aqui. E eu aprendi esses dias que as pessoas que têm realmente intimidade com Deus, elas não oram para elas mesmas, elas aprenderam a não orar mais para elas mesmas, mas elas oram como Jesus. Jesus, quando ele orava, ele se fazia pecador, ele falava, Deus, perdoa os nossos pecados. Então, isso é estar próximo do coração de Deus, é você não se preocupar somente com você, somente com a sua casa, mas se colocar como pecador, se colocar como aquele que erra junto. Eu lembro de Jeremias, que ele se assentou e chorou e orou, e ele intercedeu pelo povo, né? Ele falava com Deus, Deus, perdoa os nossos pecados. Ele nem estava ali, mas ele se fez como aqueles que estavam errando junto. Ele assumiu essa responsabilidade para ele, entende? Então, através disso, eu também, falando com o Senhor, eu falava assim, Jesus, eu tenho saudade de chorar mais profundamente na tua presença. A gente se quebranta nele, mas tem momentos que a gente ora e que a gente fala tanto com Deus, que a gente fala tudo, que a gente se esvazia de nós mesmos, e aí a gente sente um alívio, a gente sente assim um refrigério do Senhor. Talvez seja isso que você esteja precisando neste momento. E eu estava refletindo sobre isso, as pessoas ultimamente estão falando, citando versículos, e eu pensei, falei, nossa, é romântico, é poético demais, é lindo demais a gente dizer, vamos orar pela nação, vamos compartilhar esse propósito, sem a gente antes refletir e se posicionar e agir de acordo. Nem todo mundo que abraça uma causa veste a camisa de fato. Elas apenas aderem a um movimento, uma moda, apenas seguem o curso de um rio que todos vão e deixam a sua responsabilidade para que outros façam. Antes de passar para frente e de ser guiado por qualquer tipo de vento, pare, reflita, entenda por quê e então se posicione. Seja intencional, seja proposital, acerte o alvo, não somente lance as suas flechas, mas tenha um alvo certeiro. Conserte seu altar diante de Deus para reparar os outros altares quebrados. Apresente-se, antes de tudo, em sacrifício vivo ao Senhor. E eu gostaria de ler 2 versículos que eu deixei separado aqui. Que o primeiro 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: Não extingais o espírito, não desprezai as profecias. Examinai tudo. Retenha o bem, abstenha-se-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Levítico capítulo 6, verso 12 e 13 diz assim: O fogo arderá sobre o altar, nele não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, ou seja, ofertas de paz. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem são os sacerdotes aqui? Somos nós, somos eu e você. Jesus, ele fez tudo isso para também nos fazer reis e sacerdotes no reino de Deus. Então você é um sacerdote, você pode interceder para a sua vida, pela sua casa, mas você tem que colocar o seu altar em ordem na presença do Senhor. E o que mais que eu falava sobre aqui?
sobre o fogo, né, que foi algo que Deus mostrou para mim, que a gente tem que colocar fogo, colocar lenha todos os dias para que o fogo não se acabe. A gente não pode extinguir o Espírito Santo dentro da gente. Ele é aquele que movimenta o nosso espírito e é aquele que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós não podemos apagar o Espírito Santo. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas é por causa do tempo. E mais importante, quando você orar, ore antes de tudo para que Deus tenha misericórdia antes de justiça. Antes que venha sobre nós o juízo de Deus, ore. Fala, Senhor, tenha misericórdia da minha casa, da minha vida, da minha família, da minha nação. Para que quando vier o juízo de Deus, nós sejamos salvos da ira vindoura do Senhor. Porque Ele há de repreender e Ele há de apagar todo o mal dessa terra. E nós não queremos fazer parte disso. E muito menos que as pessoas se percam no meio de tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe.